Sexta-feira é dia de atualizar a nossa comunidade sobre os números da pandemia na região R16 com o membro do comitê, Jackson Arpini. Finalmente temos boas notícias quando falamos da questão da pandemia da Covid-19 aqui na nossa região. Não quer dizer que estamos livres desta pandemia, não quer dizer que não tenhamos que manter os cuidados, mas podemos agora, a partir desse momento, ter uma flexibilização. Nós convidamos o Jackson, que vai nos falar sobre esse importante momento que a gente está vivendo depois de tanto tempo. Bem-vindo, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Obrigado pelo convite, Sandra. E colocou com muita propriedade que após 6 semanas recebemos uma notícia que nos remete a um cenário mais alentador. É do conhecimento de todos que nós estávamos pela 6ª vez consecutiva classificados pelo modelo de estado, aviso, alerta e ação na classificação de alerta, o que significa uma tendência de agravamento do cenário pandêmico. Face a todas as medidas que foram implementadas regionalmente no município de Erechim e nos demais municípios, nós conseguimos agora na última quarta-feira, por parte do modelo de estado, a retirada do alerta, o que demonstra que os nossos indicadores melhoraram. Você falou com muita propriedade, os nossos indicadores estão mais promissores, mas continua valendo todas as situações no que diz respeito à prevenção e à adoção dos protocolos preconizados para o momento, porque, enfim, continuamos diante do temido coronavírus. Nós chegamos a um estágio, um momento que os hospitais estavam com uma sobrecarga de 106%, 105%. E hoje? Talvez estes indicadores tenham sido decisivos na retirada do alerta. Nós tivemos um determinado momento que nós estávamos com mais de 1.000 casos ativos. Nós chegamos a ter uma ocupação de 100% dos leitos de terapia intensiva das UTIs e tivemos uma ocupação em determinado momento de 106% dos leitos clínicos, o que caracterizava uma sobrecarga do sistema de saúde. Isso nos levou, obviamente, à classificação de alerta. Nós, mediante essas ações, melhoramos nossos indicadores, conseguimos reduzir as taxas de internação das UTIs para abaixo de 80%, nós estamos de 80% a 86%, e conseguimos reduzir expressivamente os leitos clínicos. Nós chegamos a estar em 106% e hoje estamos entre 20% a 30%. Isso demonstra um cenário alentador. Nós já estamos classificados numa posição, observando a macro-região Passo Fundo e Palmeiras das Missões numa melhor condição. Estamos com os nossos números melhores que esses municípios vizinhos e estamos caminhando para um cenário mais positivo. É extremamente importante que haja a manutenção dessa reciprocidade da coletividade com as medidas preconizadas para que a gente continue neste caminho ascendente. Com certeza. E a gente chegou essa semana a 50.000 doses da vacina aplicada. Isso também contribuiu para essa redução dos números? Perfeito. Nós estamos verificando que a adoção das medidas preconizadas de prevenção, aliada à imunização, tem dado uma resposta positiva no cenário pandêmico. Certo. A nossa região, felizmente, já ultrapassou 50% de imunização com relação à primeira dose e nós estamos caminhando para 25% com relação ao esquema vacinal completo, primeira e segunda dose. Nós continuamos há 2 ou 3 semanas na posição número 1 do estado com relação à imunização. Nós somos das 21 regiões do estado, a região que mais tem imunizado a população. Isso é extremamente importante para o enfrentamento do processo pandêmico. Há uma expectativa que vem se confirmando, que a cada semana as regiões de saúde vão receber um lote de imunizantes. Isso vai oportunizar a ampliação da cobertura vacinal. A partir da ampliação da cobertura vacinal, obviamente que nós vamos migrar para cenários mais tranquilos, cenários melhores, cenários mais promissores. Nós já estamos vendo pelas estatísticas este resultado. Nós fizemos um estudo com relação à faixa etária, verificamos que a faixa etária que ainda vem se contaminando mais é a faixa de 30 a 39 anos, seguido da faixa de 40 a 49 anos. Porém, nós temos uma informação extremamente positiva que nós já evidenciamos pelos boletins e pelas estatísticas que a população acima de 60 anos vem se contaminando muito pouco. Isso em razão do processo de imunização. Jackson, com essas notícias agradáveis, boas de se ouvir, que é uma melhora nos índices, podemos ter algumas flexibilizações a partir de hoje ou a partir de amanhã? Importante colocação, Sandra, porque nós sempre colocamos para os telespectadores, para as pessoas que nos acompanham, que nós adotamos medidas mediante os indicadores. Certo. A partir do momento que os indicadores não são favoráveis para a nossa região, nós temos que, por força de circunstância, por força do modelo implementado pelo Estado,
adotar medidas mais restritivas sob pena de haver uma intervenção do Estado. Nós fizemos e, felizmente, houve uma resposta positiva dessas ações que foram implementadas ou desses protocolos variáveis mais restritivos. Na inversão, a partir do momento em que há uma melhora nos indicadores, nós podemos reavaliar os protocolos e é o que nós estamos fazendo agora neste momento. Os números melhoraram, as taxas de ocupação reduziram e nós podemos fazer uma reavaliação do cenário regional. Feita essa reavaliação, nós vamos começar gradativamente com algumas flexibilizações. Claro que de forma muito responsável e de forma muito serena. Então, nesse primeiro momento, nós vamos observar os serviços que estão sendo mais prejudicados ao longo do processo pandêmico. É sempre bom reafirmar que nós começamos a enfrentar a epidemia em março de 2020, portanto, há mais de um ano, se aproximando a um ano e meio, e muitos setores estão sendo prejudicados. Então, nós acordamos agora, nesta semana, que os municípios vão flexibilizar alguns decretos. No primeiro momento, nós vamos permitir música ao vivo nos bares, desde que atendam às demais medidas preconizadas. Fechamento às 24 horas, proibição de pistas de dança e evitar aglomeração e pessoas em pé. Então, é uma medida que vem auxiliar um setor, porém em cima de um regramento. E nós estamos também acolhendo uma demanda do setor religioso e do colegiado dos pastores no que diz de ampliação do público nas igrejas. Então hoje o preconizado é 25% e nós vamos ampliar para 40% da mesma forma, desde que se obedeça o distanciamento controlado de 1,5 metro, desde que se obedeçam os protocolos preconizados da utilização do álcool gel e todo mundo portando a sua máscara de proteção individual. Então, mediante esses indicadores novos e mediante a colaboração da sociedade, nós podemos, a cada semana, caso os números continuem neste patamar ou num patamar mais promissor, reavaliar o cenário e ir aos poucos flexibilizando. A pandemia ela é cheia de altos e baixos. Esse é um momento que nós estamos vivendo. Não quer dizer que semana que vem estejamos também com essa tranquilidade toda, se relaxarmos alguns cuidados. Nós temos colocado por diversas oportunidades que nós vivemos de cenários. O processo pandêmico ele é feito de episódios, de cenários. Sim. Nós temos cenários mais agravados, cenários medianos e cenários satisfatórios. Nós estamos caminhando agora para um cenário condizente com o período. Nós estamos saindo de um agravamento, estamos melhorando no que diz respeito ao número de casos ativos, estamos melhorando no que diz respeito às taxas de ocupação das estruturas hospitalares e já está surgindo uma redução no número de óbitos. Então nós estamos migrando para um cenário mais alentador, mais promissor. A partir disso nós temos que tomar todos os cuidados porque nós estamos diante de um momento crucial. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma reavaliação e de uma flexibilização, porém não podemos descuidar nem negligenciar no que diz respeito aos protocolos preconizados. Claro. Caso isso venha a ocorrer, nós também já soubemos pela experiência que os números se alteram com muita velocidade e com muita facilidade. Então, se não houver essa observância por parte da coletividade, nós podemos ter um revés nessa curva epidemiológica, certo. Nós podemos ter uma mudança de decréscimo para a subida e teremos que reavaliar o cenário, o que não é importante, não é apropriado para esse momento. Nós temos que continuar nesse esforço coletivo, autoridades de saúde, setores produtivos e coletividade, num processo ascendente para que a gente possa, o mais rápido possível, transpor o cenário negativo e flexibilizar mais serviços. Jackson, mudando um pouquinho agora de assunto, é sabido, a população de Erechim sabe que você recebeu um convite para ir para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha como diretor executivo. Ainda não está finalizado todos esses trâmites para a sua ida para lá. Mas como é que fica a tua participação dentro da AMAL e também na Secretaria de Saúde, visto que você é um funcionário público? Importante colocar que eu recebi com muita surpresa o convite feito pelo prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, para assumir o cargo que vai vagar com a saída do nosso amigo Rafael Ayub, que já fez as devidas considerações dos motivos que vão levar ele a outro município. Então, sucesso ao Rafael, deixa um legado muito grande aqui na nossa cidade. Mediante esse convite, a gente fez uns estudos, analisou e concordamos com a proposição feita pelo prefeito e resolvemos assumir essa responsabilidade. No meu entendimento, um grande desafio, né? Vamos aprender muito, mas claro que depende de algumas questões de ordem legal. Eu sou servidor do quadro efetivo do município de Erechim, para tanto algumas medidas, alguns ritos processuais têm que ser seguidos.
Então o município vai encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto de lei de cedência do servidor, no caso da minha cedência, e nós temos que aguardar toda essa tramitação para que no final, se o desfecho for positivo, que houver essa concordância, a gente possa então assumir essa imensa responsabilidade. Todos nós soubemos da relevância do Hospital Santa Terezinha para Erechim, para a região, para a macro-região e para o Estado, quando nós falamos em Sistema Único de Saúde. E a sua participação na AMAL? Desde que começou a pandemia, você tem estado à frente de toda essa situação e tem vários contatos, inclusive no Estado, na área da saúde. Como é que fica? O Jackson passa para outra pessoa essa parte ou o Jackson vai conseguir conciliar? A nossa região, Sandra, felizmente, ela é muito bem avaliada sob o olhar do Estado. Por uma série de ações, porque nós somos a primeira região a implantar um Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus, porque nós, desde o início de março, adotamos medidas integradas e articuladas em toda a região, pela facilidade de comunicação e de interlocução com os prefeitos, com os secretários de saúde, com as equipes de saúde. Então, isso é visto com bons olhos por parte do Estado e isso reflete nos indicadores. Certo. É por essa razão que nós, inúmeras vezes, conseguimos que os nossos recursos fossem deferidos. Nós estamos na primeira posição do Estado com relação à imunização, nós somos a primeira região do Estado a apresentar o plano de cogestão e tantas outras medidas que foram adotadas e que produziram uma certa efetividade. Nesse sentido, nós vamos tentar manter o grupo coeso e, dentro do possível, eu vou continuar liderando este processo. O comitê ele é muito coeso, ele é muito comprometido, há uma participação efetiva de todos os membros, nós estamos nos aproximando de 200 avaliações desde o início do processo pandêmico, isso tudo está devidamente mapeado, registrado, com uma série de gráficos, de boletins, e nós não podemos perder todo este histórico que nós temos. Por essa razão e em razão também da região ser bem avaliada, nós vamos tentar manter a mesma metodologia de trabalho, talvez com um tempo um pouco menor, mas nós vamos continuar nessa linha, nessa trajetória que entendemos ser pertinente para o momento. Claro que se houver a necessidade, nós temos excelentes quadros que compõem o comitê e nós vamos passar, obviamente, a função de liderança, de coordenação para algum colega. Falando um pouquinho do Hospital Santa Terezinha, diante de outros hospitais que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós recebemos pouquíssimas verbas. Hospitais muito menores, que têm uma demanda muito menor que a nossa, recebem muito mais. Já se pensou em sentar com o governador e com a secretária para novamente apresentar esses números e pedir um apoio maior para o nosso hospital? Sandra, esta é uma demanda antiga de toda a região, de todos os prefeitos, e aqui capitaneada pelo prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis. Nós já realizamos um estudo que demonstra claramente, de forma muito evidente, que nós temos um hospital que tem uma excelente produtividade, uma excelente resolutividade, porém no campo dos incentivos, porque ele é um hospital orçamentado, nós estamos lá num patamar muito baixo, nós temos condições de receber um incentivo a maior. Isso já foi apresentado para a secretária Arita, isso já foi apresentado pelo governo do estado desde o governo anterior, governo municipal anterior, então isso tudo já está pronto, já foi retomada as negociações com o governo do estado, porém nós estamos diante de um processo pandêmico no qual a priorização do estado e também da nossa região é o foco do enfrentamento da epidemia do novo coronavírus. Nós já estamos nos articulando novamente, prefeito Paulo Polis, Associação de Municípios AMAL, juntamente com o hospital, já estamos nos articulando para uma nova reunião no sentido de cobrar uma resposta do Estado, porque isto é, no nosso entendimento, uma dívida, não é nem uma reivindicação, é uma dívida do Estado com uma instituição que presta relevantes serviços na área pública. Então eu creio que durante este ano ainda nós vamos ter respostas positivas com relação a essa importante demanda. E o credenciamento de novos serviços, por exemplo, a hemodinâmica, que é uma necessidade que a gente tem? Também é um assunto que está em tela há muito tempo. Nós temos condições técnicas, físicas e humanas de colocar esse serviço em funcionamento aqui na nossa cidade. Claro que tem todo um regramento legal que normatiza a questão dos credenciamentos. Certo. Hoje esse serviço está credenciado na cidade de Passo Fundo, tem 2 serviços e a nossa população ela é referenciada quando se trata de alta complexidade em cardiologia para Passo Fundo. Certo. Nós vamos buscar, nós vamos pleitear, habilitar aqui os nossos serviços para que possamos ter essa autonomia, até porque, como já mencionei, temos condições física, técnica e de recursos humanos. Então é um processo.
nós vamos retomar esse processo pedindo novamente a possibilidade ou a viabilidade de credenciar a nossa região. Alguns fatores são positivos para a nossa região. Devido ao processo pandêmico, muita demanda está represada. Então, o Passo Fundo tem um represamento muito grande, porque em determinado momento os serviços foram suspensos, então existe uma demanda reprimida. Nós temos a informação que alguns serviços do Estado, especialmente um na fronteira, foi paralisado por uma série de circunstâncias. Então, é um momento que nós podemos colocar também o nosso serviço à disposição para colaborar nesse processo a partir do momento em que a gente consiga credenciar ele no Sistema Único de Saúde. Só dando um último recado. Precisamos manter ainda os protocolos de saúde. Não é momento de relaxar. Estamos no caminho certo. Após 6 semanas conseguimos a retirada do alerta, graças a um esforço coletivo de todas as pessoas envolvidas no processo, inclusive da coletividade. Nós temos que continuar com esta associação, prevenção mais imunização. Não é momento para encontros clandestinos, não é momento para aglomeração de pessoas, não é momento para festividades. Nós temos que ter a compreensão, eu diria mais a sensibilidade de que se todo mundo der a sua contribuição, nós vamos migrar automaticamente para um cenário melhor, e o cenário melhor permite um olhar para a saúde, prioritário, um olhar para os setores produtivos e um olhar para o conjunto da sociedade. Em outras palavras, nós podemos começar a voltar a uma certa normalidade. Jackson, obrigada por ter vindo mais uma vez. Estamos na torcida para que você faça um bom trabalho no Hospital Santa Terezinha e acreditamos que você vai fazer, porque você sempre foi muito competente em tudo que se desafiou a fazer. Estamos de portas abertas aí para entrevistá-lo também como diretor e esperamos continuar contando com o teu apoio, com a tua parceria aqui, sempre que a gente precisa passar informação. Obrigado, Sandra. Eu sei que é um gigantesco desafio. Substituir o Rafael Ayub, que tem inúmeras qualidades, tem uma experiência muito grande na área hospitalar, mas a vida é feita de desafios e de oportunidades. Agradeço também imensamente o convite feito pelo prefeito Polis e vamos junto enfrentar esse desafio de levar o nosso hospital adiante. E obviamente que sempre que possível me coloco à disposição para levar informações tanto da Covid como em relação ao hospital aqui para todos os telespectadores.